Estamos iniciando o 14º episódio do nosso podcast Fala Fusesc e hoje vamos falar sobre a rentabilidade de fevereiro. Eu sou a Carolina e estou acompanhada do Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, nosso gerente de investimentos. Sejam bem-vindos. Então vamos começar com o Fausto. Fausto, neste mês de fevereiro, o que é que você pode nos falar a respeito dos segmentos que mais contribuíram e os que menos contribuíram para a rentabilidade? Olá, Carol e ouvintes do Fala Fusesc. Os segmentos que mais contribuíram para a rentabilidade de fevereiro foram a parte alocada em renda variável, que rendeu 1,05%, a parte da renda fixa marcada na curva indexada ao IPCA, uma rentabilidade média de 1,02%, a parcela de renda fixa atrelada ao CDI, que rendeu 0,88%, e os empréstimos, que renderam em média 1,10%. Aqui ressalto que o CDI de fevereiro ficou em 0,80%, em função de ser um mês com menos dias úteis. Já os segmentos que menos contribuíram foram os segmentos relacionados à renda fixa marcada a mercado, principalmente os títulos com prazos mais longos indexados ao IPCA, que renderam em torno de 0,5%. O segmento de estruturados, que comportam nossos fundos multimercados e também uma pequena parcela de FIPs que já estão em fase de desinvestimento e renderam em mais ou menos 0,30%, e os imóveis com rentabilidade de 0,24%. Agora vamos falar com o nosso diretor financeiro Cadu. Cadu, o Fausto citou que os títulos marcados a mercado, os investimentos estruturados e os imóveis tiveram uma rentabilidade que puxaram o resultado do mês para baixo. Qual que é o tamanho desses investimentos sobre a carteira total da Fusesc? Carol, os títulos marcados a mercado em carteira própria, eles compõem mais ou menos 16% do total dos nossos ativos. Os fundos de investimento estruturados, aproximadamente 5%. E a carteira de imóveis, também aproximadamente 5%. Desse conjunto todo, os fundos de investimento estruturados deram um retorno aproximado de 0,30% e a carteira de imóveis 0,24%. Então a soma dos dois, que dá aproximadamente 10%, foi um detrator do resultado total de investimentos do mês, mas não foi um retorno ruim. Não deu uma cota negativa nesse segmento, o mercado não se comportou de uma maneira atípica, você percebe que a carteira de imóveis tem uma regularidade bastante grande, e o segmento estruturado, ele tem, por natureza, uma volatilidade maior. Então a gente tem uma aposta colocada ali, dentro de um cenário de longo prazo, para que a gente consiga ter uma rentabilidade maior no longo prazo para esse tipo de investimento. Já a carteira de renda fixa marcada a mercado, que nós temos títulos em carteira, que tem um peso aí de 16%, deu retorno de aproximadamente 0,5%. Quando você compara ela com os títulos marcados na curva, muito semelhantes, com títulos muito semelhantes, com prazos semelhantes, taxa de juros semelhantes, que compõe aí 40% da nossa carteira, foi aproximadamente a metade da rentabilidade que a gente teve lá naquilo que estava marcado na curva. O que isso significa na prática? Que nós temos uma resiliência bastante grande na rentabilidade dos nossos planos, porque quando o mercado não se comporta lá muito no fechamento de taxa de juros para a gente ganhar dinheiro com o mercado em si, a gente compensa a rentabilidade pela inflação somada à rentabilidade do próprio título marcado na curva. Então o resultado que você está vendo aí é um resultado de alocações estratégicas que a gente fez ao longo dos anos, que compensam quando você tem uma variação negativa do mercado num determinado segmento através do que tem marcado no título na curva, e vice-versa. Às vezes o mercado dá uma reação muito boa em relação ao que a gente tem posicionado na estratégia de longo prazo, e o título marcado na curva tem um desempenho um pouco menor porque a inflação foi baixa. Esse balanceamento entre os dois é o que garante esse tipo de resultado do mês que a gente viu agora. Obrigada, Cadu. Olha só, Cadu e Fausto, eu acho que nessas conversas a gente percebe, o quanto é importante se apropriar desse tipo de informação para acompanhar o que impacta na gestão dos planos, até mesmo para a gente adequar as nossas estratégias financeiras pessoais, Acompanhando o plano, a gente vai fazendo isso. Então, quero aproveitar para dizer que estaremos sempre aqui, trazendo aos nossos participantes assistidos informações relevantes. Deixamos o convite para que continuem conosco nessa jornada informativa e reforçamos que sempre que vocês tiverem uma dúvida ou desejarem algum esclarecimento adicional, nós estamos à disposição. Basta entrar em contato por meio dos nossos canais de atendimento.
Agradecemos então a presença dos ouvintes e esperamos por vocês no próximo Fala FUSESC.